Este lindo calendário com fotos raras e frases inspiradoras do Padre Pio, já abençoado por um sacerdote, pode ser seu. Mas corra, o nosso estoque é limitado e pode acabar antes do previsto. Quando nós lemos alguns trechos de livros de santos, etc., a respeito da oração, a gente fica normalmente com aquela sensação de pequenez, de, meu Deus, o que será que vale a minha oração? Não tem nada a ver com isso que eu estou lendo, né? Hoje nós vamos ver alguns trechos do que Padre Pio falava a respeito da oração. Isso talvez vá nos ajudar muito nas nossas orações. Olá, caríssimos irmãos da Associação Regina Fidei Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Bom, antes de mais nada, dois avisozinhos. O primeiro é que quem se inscrever no nosso canal, quem não está inscrito ainda, inscrever-se e acionar o sininho, será incluído na missa da próxima quinta-feira, certo? Então, não deixem de fazer isso, que é uma graça enorme poder ter uma missa nas suas intenções, né? Atenção, pessoal de Portugal, olha aqui, que modo espetacular de você passar o canal para vários amigos, etc., dizendo, olha, inscreva-se, você vai ganhar uma missa. Não é sempre que se ganha uma missa, não é sempre que se dá uma missa de presente, e eles estarão ganhando através de vocês. Então, não perca essa oportunidade. Como orar com Padre Pio, de Ailen Dum Bertanzetti. Como orar com Padre Pio. Padre Pio comunicava-se constantemente com Deus. Suas orações incluíam a missa diária, o rosário, a meditação na paixão de Cristo e a contemplação, durante a qual ele adorava a Deus em silêncio. Missa diária, rosário, meditação na paixão de Cristo e contemplação. As próprias palavras do Padre Pio dão uma pista da profundidade com que ele compreendia a oração. Então, alguns trechos do Padre Pio para nós meditarmos. A oração é a melhor arma que possuímos. É a chave que abre o coração de Deus. A oração é a melhor arma que possuímos, é a chave que abre o coração de Deus. Segunda frase do Padre Pio. O sagrado dom da oração, olha que interessante, o sagrado dom da oração está presente à mão direita do Salvador. Está na mão direita do nosso Senhor Jesus Cristo, o sagrado dom da oração. Outro trecho. A oração é a verdadeira escada que une a terra aos céus. Já falamos isso outras vezes. Descobriremos que a humildade, a contrição e a oração fazem a distância entre a humanidade e Deus desaparecer. Essa distância enorme, né? Se a gente só pensar na distância astronômica, né? Ela desaparece através da humildade, a contrição e a oração. E agem de tal forma que Deus desce à humanidade e a humanidade ascende até Deus, e assim ambos acabam por compreender, amar e possuir um ao outro. Quer dizer, Deus nos possui e nós possuímos a Deus. Isso é muito profundo. A vida de oração do Padre Pio começou na sua primeira infância. Quando criança, ele rezava sempre que podia, fosse de joelhos em casa, no chão de pedra, fosse na igreja, diante do tabernáculo, fosse junto da sua família durante o rosário diário. Conforme crescia e aproximava-se mais e mais de Deus, Padre Pio passou a buscar mais oportunidades de rezar. Em meio a sofrimentos e provações de toda espécie, ele encontrava conforto na oração. Repito, quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele buscava oportunidades de rezar. Um amigo próximo de Padre Pio, Padre Agostinho de San Marco em Lames, escreve em seu diário em fevereiro de 1944:
24 anos antes da morte do Padre Pio. Então, o que escreveu o Padre Agostinho no seu diário? Diz assim: pensar em Deus para ele, Padre Pio, é um hábito que já faz parte da segunda natureza dele. Ele vive a sua vida interior como fizeram os santos. Mesmo quando fala conosco, estamos cientes de que seu espírito se eleva a Deus. Ele pode estar aqui numa conversa, falando normalmente, etc., mas ele está com o espírito elevado. Ele está se elevando até Deus. E, com isso, procurando fazer bem para a alma daqueles com quem ele conversa, portanto, fazendo um ato de caridade. Né? Nós conversamos sobre a questão da verdadeira caridade ontem. Né? Em 1999, após a beatificação do Padre Pio, falou a seu respeito o Papa João Paulo II. Padre Pio desejava que muitas almas se unissem a ele em oração. Rezem, costumava dizer, rezem ao Senhor comigo, porque o mundo todo precisa de oração. E todos os dias, quando o seu coração sentir mais forte a solidão da vida, reze junto ao Senhor. Ele acreditava que a melhor forma de caridade era a oração e reforçava que a maneira mais eficaz de ajudar o próximo é rezando por ele. Depois nós vamos comentar isso. Na direção das almas, seja no confessionário, seja nos conselhos e cartas dadas aos seus filhos espirituais, conselhos dados, perdão, aos seus filhos espirituais, o Padre Pio sempre recomendou a oração privada, bem como as orações em família e em comunidade. Ele recomendava orar assim porque acreditava que a oração é a nossa melhor arma contra o mal e que, com efeito, ela pode abrir o coração de Deus para nós. 3 frases do Padre Pio. Nunca tema as víboras do mal, pois, embora elas sejam cruéis, jamais conseguirão atormentar a alma que se manter fixa na cruz. Seja vigilante e se fortaleça cada vez mais com a oração. Outra frase: eleve-se a si mesmo com pequenas jaculatórias e aspirações do coração, que são orações contínuas e verdadeiras. Significa colocar a mente em Deus e cada aspiração, cada batimento do coração ser todo ele voltado para Deus. Né? Outra frase: reze, tenha esperança e não se preocupe. Nós já falamos tem várias frases que são derivadas dessa, né? Reze, espere, tenha confiança, reze, tenha confiança e não se preocupe. Bom, essa aqui, tem várias que ele sempre diz isso. Quer dizer, reza, espera. Você não acredita em Deus? Você não acha que Deus está ouvindo a sua oração? Padre Pio acreditava ainda que Deus quer não apenas ouvir-nos, mas anseia que nos dirijamos a ele em oração. Outra aspas do Padre Pio aqui. Se você pode falar com Deus, faça-o. Fale-lhe, louve-o, reze, escute-o. Se não pode falar, não se preocupe. À maneira do Senhor, detenha-se em seu quarto e preste-lhe uma reverência como os cortesãos. Ele o verá e se agradará de sua paciência, beneficiará o seu silêncio e você ficará consolada. Outra frase: exorto-te a aproximar-se de Deus com a confiança de um filho. Ele o ama e você devolve-lhe esse amor como pode. É assim que as crianças, é assim que os filhinhos se reportam ao pai. O pai ama, né? E os filhinhos dão amor do jeito que eles podem, né? Na inocência deles, na ingenuidade, com pouca maturidade, né? Onde é que está? Ele o ama, o filho, né? Você devolve-lhe esse amor como pode, é preciso confiar nele. São palavras muito consoladoras para nós que sabemos exatamente como é que é o nível da nossa oração, né? Evidente.
Como desejava em todas as coisas agradar a seu Pai Celestial, Padre Pio gostava de rezar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Em sua última missa, no dia 22 de setembro de 1968, recitou essa oração. Eu vou até pedir para o meu pessoal que me ajuda a pesquisar, porque existe uma matéria que acho que nós já tratamos aqui sobre o Pai Nosso, comentado pelo Padre Pio. Seria muito interessante. Ou nós pegarmos o que diz o Catecismo de São Pio X sobre o Pai Nosso e nós comentarmos aqui, lembrando que o Padre Pio, que era a oração que o Padre Pio mais gostava de rezar. Mais tarde, naquele mesmo dia, ou seja, no dia 22 de setembro de 1968, ele ia morrer no dia seguinte, mais tarde, naquele dia, recitou novamente o Pai Nosso, enquanto esperava que o Senhor o levasse de volta a seu lar. Já sabia que ele ia morrer, sabia tudo. Mas veja que ele não recitava o Pai Nosso assim, maquinalmente. A gente vê que, de tal forma, ele recitou em sua última missa, ele depois, no mesmo dia, novamente, quer dizer, era um Pai Nosso bem meditado. Aqui não está dizendo ele passou a tarde rezando o Pai Nosso, não. Por toda a vida, Padre Pio buscou amar e louvar o Pai de acordo com o que disse Jesus. Aspas, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque é destes adoradores que o Pai deseja. São João 4:23. Mestre da oração, Padre Pio morreu da mesma forma que viveu, com o nome de Jesus e de Maria em seus lábios. Está aí o texto que eu queria ler para vocês e que eu espero que tenha feito, produza muito efeito. Gostaria de comentar umas coisinhas aqui, Por exemplo, as orações dele. Não era uma listona que não acabava mais. É claro que ele tinha as orações da regra capuchinha, mas as orações dele eram a missa diária, o rosário, a meditação na paixão de Cristo e a contemplação, durante a qual ele adorava a Deus em silêncio. O que ele pensava nessa hora, Eu daria tudo para ter os pensamentos dele aqui. Outra coisa que é muito interessante é que ele, desde pequeno, ele vivia numa família que rezava o rosário em família. Isso é importante, pessoal. Como é que é hoje? 99% dos lares. As pessoas jantam, em geral, na frente da televisão, ou equilibrando-se do jeito que pode na frente da televisão, ou então no celular. Está lá no celular, etc. Acabou o período que vem depois do jantar, ninguém pensou em rezar, nem nada. Gastou tempo com televisão, com celular, e depois, quando acontecem as coisas ruins, diz, por que comigo? E quando não vai para o céu, estou falando, não vai para o céu, não estou dizendo que vai para o inferno, não. Quando pega um purgatório daqueles, por causa disso, vai falar, meu Deus, que exagero. Não vai falar, porque quem está no purgatório está muito feliz, porque já salvou a alma. Mas quanta gente vai se assustar na hora do seu juízo particular por causa dessas coisas? Quanta gente. Bons tempos aqueles, que a criança já tinha dentro da família a possibilidade de se santificar. Outra coisa que eu queria, acho que era isso que eu queria comentar aqui, desse texto. Não. A maneira mais eficaz de ajudar o próximo é rezando por ele. Olha só. É louvável quem faz caridade, quem faz bazar de roupas, quem faz, muitas igrejas fazem, quem promove distribuição de comida para os pobres na rua. Isso é louvável. Mas olha o que o Padre Pio diz. A maneira mais eficaz de ajudar o próximo é rezando por ele. Eu estou passando na rua, vejo alguém lá dando comida para um pobre, coitado, que está ali, morador de rua, etc. Eu acho louvável, eu acho bonito.
Mas imediatamente eu rezo pela alma daquele coitado. E rezo pela alma do que está fazendo aquela caridade também, porque ele está fazendo caridade, né? Mas, segundo o Padre Pio, a maneira mais eficaz de eu ajudar aquele coitado é rezando por ele. Quanta gente não faz nenhuma coisa nem outra? Quanta gente? Olha, esse aí é um cracolento aí. Esse aí é um bandido qualquer, que perdido, mora na rua, não quer saber de nada, etc, etc. Reza uma Ave Maria por ele. Reza. É a maneira mais eficaz de fazer, de ajudar aquele que é nosso próximo. Outra coisa que eu queria comentar é esse texto que ele fala assim: nunca temas víboras do mal. Tem muita gente que tem medo, né? O sujeito anda no escuro, tem medo do demônio, tem medo que apareça sei lá o que para ele, etc. Tem medo até de ser fiel, devoto do Padre Pio, porque o Padre Pio sofria vexações tremendas do demônio, e a pessoa falava: meu Deus, será que o demônio vai se vingar de mim por causa que eu tenho devoção ao Padre Pio? Não, nunca tema as víboras do mal, pois, embora elas sejam cruéis, o demônio, quando atua, ele é cruel, jamais conseguirão atormentar a alma que se mantiver fixa na cruz, ou seja, na oração. Então, ele diz: seja vigilante e se fortaleça cada vez mais com a oração. Vocês viram naquele outro trecho que ele, na medida que ele progredia na oração, na medida que ele progredia na santidade, ele ia buscando mais momentos livres para poder rezar. Ao contrário de muita gente, né, que tem tempo livre, aproveita para, sei lá, assistir um filminho, fazer qualquer outra coisa. Mas rezar, o Padre Pio rezava continuamente, continuamente. Era isso que eu queria comentar com vocês, principalmente. O texto fala por si só, né? Eu recomendaria um vídeo que vai completar muito esse. É um vídeo antigo que o nome dele, vocês procurem aí no canal, Não se aflija, reze o poder da oração do Padre Pio. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu lembro que quem se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, imediatamente estará incluído, as suas intenções estarão incluídas na missa da próxima quinta-feira. Olha que não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. De maneira que é muito interessante você se inscrever no canal para saber das novidades, para entrar numa missa, porque uma missa tem valor infinito, né? E, sobretudo, ser um filho protegido do Padre Pio, para ter direito a todas essas missas, ter seu nome incluído, as suas intenções incluídas nas intenções. Quem gostou, dê seu like, né? E eu me despeço, lembrando de compartilharem esse vídeo e fiquem agora com a Ave Maria, todos que chegaram até aqui, e também a bênção do Padre Pio, indispensável para nós começarmos nosso dia, ou, se você estiver assistindo à noite, para nós termos uma bênção antes de dormir. Salve Maria, amigos, Portugal e Brasil, irmãos portugueses e brasileiros, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio,
Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio. Afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.